E aí vamos dando continuidade aqui na nossa programação. Nosso próximo palestrante já está aqui para conversar com a gente. Olá, professor Eniel Santo, seja bem-vindo. Né? Boa tarde, João. Uma satisfação recebê-lo aqui. Então, pessoal, o Eniel, ele é doutor e pós-doutor em educação, mestre em gestão de organizações, ele que é bacharel em administração e também licenciado em pedagogia, é professor adjunto aí do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e professor permanente dos cursos de mestrado no programa de pós-graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também na pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade da UFBA. Né? Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso evento e vamos aqui partilhar e aprender um pouco mais com você. Então, vamos lá. Obrigado, João. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa 10ª edição do Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. É sempre importante, tenho trabalhado já há alguns anos, né, nessa seara das tecnologias digitais, e quando recebi o convite, o seu convite, João, não hesitei, né, imediatamente aceitei, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Apesar de nós estarmos numa semana um tanto incomum no Nordeste, né, temos as nossas festividades aqui no Nordeste relacionadas com o São João, enfim, os recessos juninos, né? Mas não podemos perder essa oportunidade, por exemplo, essa excelente palestra que tivemos a oportunidade de assistir agora há pouco, de João Manuel, que aprendi muito, né? E é sempre importante estarmos nesses espaços formativos. Também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer, né, dialogarmos e falarmos um pouquinho sobre esse tema que nos move e que nos tem movido desde a sua disseminação, né, em meados de 2022. O meu tema aqui é quem detém a inteligência, né, o saber e a autoria na era da IA generativa. Esse é um tema que nos tem movido a pensar, nos tem dado algumas razões para a reflexão. Fala-se da inteligência artificial, mas quem está por trás dela? Quem são essas pessoas? Quem de fato detém essa inteligência? É basicamente nessa seara que eu vou falar com vocês nesses minutos à frente, né? O professor João já me apresentou, vocês já sabem qual é o meu lugar social de fala, né? Eu sou um professor da área da educação, ainda que eu tenha também uma formação em administração e ciências sociais aplicadas, mas a minha formação, onde eu tenho atuado ao longo dos 15 anos, é na área das ciências humanas, né? E tenho atuado especialmente nos cursos de licenciatura, lá na universidade, na graduação. Também sou professor dos cursos de mestrado, como ele mencionou, em educação científica na UFRB e em estudos interdisciplinares na UFBA. E a partir desse lugar, com algumas pesquisas, algumas atividades que nós temos feito no âmbito do dia a dia, é que eu gostaria de trazer algumas reflexões que nós estamos fazendo aqui, né, no âmbito do Recôncavo da Bahia. Quando nós falamos sobre essa questão, eu gostaria de ter em mente, ou de trazer à mente, uma fala do professor Pimentel e Carvalho, né, são dois autores, que eles escreveram isso num dossiê publicado pela revista Cult em 2023, e eu acho muito oportuno. E é exatamente em cima desse excerto de fala que eu vou tentar explanar as minhas considerações. Os professores, eles dizem assim, que na autoria híbrida entre humano e inteligência artificial, nós não delegamos à inteligência artificial a responsabilidade de pensar por nós. Não, não é isso que nós fazemos. Mas sim, observem a palavra que ele utiliza, autorar conosco. E aí ele lança uma pergunta, como os estudantes vão se relacionar com essa inteligência? Utilizando-a para pensar por ou pensar com? São perguntas que nós nos deparamos hoje, principalmente quando nós recebemos textos dos nossos alunos, em que basicamente eles copiam e colam aquilo que a IA apresentou em dado momento de pergunta. Mas o que nós precisamos é estar convictos, primeiro,
e, como professores, ajudar os nossos estudantes é aprender a pensar com a IA, dentro daqueles aspectos cognitivos que o professor João Manuel nos trouxe a ponto. E João Pimentel e Carvalho, eles acrescentam, pensar com, sem entregar a IA a nossa voz, a nossa mente, sem abrir mão também na nossa expressão estilística, sendo esses um dos principais desafios da formação docente. E exatamente nessa perspectiva que eu gostaria de trazer essas nossas reflexões, de que nós possamos chamar a IA como sendo um bom assistente, a autorar conosco nesse processo cognitivo. Relembrando algumas das coisas, a inteligência humana, a inteligência artificial IA, ela, na verdade, é uma capacidade computacional dos sistemas simularem as habilidades humanas com base no aprendizado de máquina, com base em aspectos que foram sendo desenvolvidos desde meados do século passado. A aprendizagem de máquina, por exemplo, que impulsionou muito o que nós temos hoje da IA, é um campo que desenvolve algoritmos e modelos que permitem que os computadores eles aprendam a partir desses dados e tomam decisões sem serem explicitamente programados. Então, esse é um campo que embora ele tomou assim vamos chamar, uma popularização a partir do final de 2022, e depois 2023 para cá, nós fomos jogados, aí, arremessados nesses processos de inteligência artificial, de utilização ampla da inteligência artificial, mas não é algo novo, né? É algo que tomou essa proporção nos nossos, mais recentemente, em função da ampla possibilidade de dados que nós temos disponíveis. Todavia, quando nós falamos dessas questões relacionadas com a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, que é essa que nós usamos mais, nós temos que refletir também nos limites. Essa inteligência, os dados que ela nos apresenta também, ela possui algumas alucinações. As alucinações nada mais são do que aquelas respostas que são geradas, são respostas semanticamente corretas, mas com alguns problemas, né? Que são mensagens que muitas vezes trazem conceitos equivocados, que eles não apresentam exatamente, às vezes conceitos equivocados, às vezes conceitos enviesados, né? E eles não apresentam realmente o que nós consideramos hoje, né? Aquela informação conforme está sendo colocada hoje no estado da arte. Por que isso acontece, né? Nós observamos, né, e fazendo as nossas leituras sobre essas questões relacionadas com por que a inteligência artificial ela erra, né? Por uma razão muito simples. Ela não tem uma inteligência humana propriamente dita. Ela funciona com base numa curadoria de milhares de informações. Quando falamos milhares de informações, gente, é porque é muita informação. E em tempo recorde, em centésimos de segundo, consegue resolver aquelas informações, consegue, na verdade, acessar aquelas informações que estão online. E a partir dos modelos probabilísticos e estatísticos, ela vai nos dar as respostas. E quando ela não sabe, ela simplesmente inventa. Ela, na verdade, o modelo probabilístico, ele nos dá uma probabilidade daquela resposta ser a correta, quando não se tem muita certeza daquilo. Então, observe, nós não podemos confiar muito ou depositar todas as nossas confianças naquilo que nós obtemos da inteligência artificial generativa. Apesar de nós estarmos nesse hype, né, esse hype, que essa hype é uma expressão do inglês, né, a hyperbole, né, um assunto que está dando muito o que falar, e tem dado muito para falar, principalmente nos últimos dias, apesar da inteligência artificial gerar textos estruturados, né? Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, de um texto que nós solicitamos a uma inteligência artificial generativa e a um texto que nós solicitávamos, por exemplo, diretamente nos buscadores, Google ou qualquer outro buscador, é muito mais, na verdade, os buscadores não nos davam texto, eles nos davam links para que nós pudéssemos procurar e assim por diante. A inteligência artificial, não, ela já nos dá um texto estruturado, é muito diferente do que acontecia antes. Esse processo, eu conversava com uma professora
que logo assim que começou, no início de 2023, ela ministrando aula numa aula de mestrado numa universidade alemã, ela me disse o seguinte: olha, ela trabalha muito com tecnologias, ela é uma daquelas pessoas que estão da área de STEAM, né, que estão relacionadas com isso. E ela me disse: olha, eu fui conversar com a universidade sobre como nós íamos lidar com a inteligência artificial e essas possibilidades que estavam começando. Lembre-se, em 2023, a resposta da universidade foi simplesmente proibir o uso. Imagine, banir, assim como outras universidades também o fizeram. E departamentos de educação, notório foi o Departamento de Educação de Nova York, que também baniu o seu uso. Mas hoje nós observamos uma reconciliação desse uso da inteligência artificial, porque não adianta banir, né? Simplesmente não adianta proibir o seu uso, porque todos têm acesso, né? Essa mesma universidade que eu conversava com essa professora, que em 2023 havia banido o uso da inteligência artificial, agora em 2025 já tem a sua própria inteligência artificial. Percebam que em pouco tempo eles conseguiram evoluir de uma posição de negação, né, de não utilização, para uma posição de ampla de forma crítica, reflexiva. Então, o que observamos hoje é uma reconciliação do uso desse hype da inteligência artificial generativa como uma estratégia, propriamente dita, uma estratégia de integração. É o que nós podemos assim dizer. Apesar de que nós observamos, apesar de que todos nós reconhecemos os problemas advindos dela, como, por exemplo, que acabamos de dizer, das alucinações. Por conta disso, nós temos, por exemplo, Dora Kaufmann, né, uma professora da PUC São Paulo, que é também colunista da revista Época. Ela tem esse livro, que é uma síntese, né, uma coletânea de artigos que ela publicou, e em um determinado momento ela nos diz o seguinte: diante dessas questões das alucinações que a inteligência artificial ela produz, o mais prudente mesmo, gente, é que nós não confiemos plenamente nos seus resultados. Mais prudente não confiar nos seus resultados. Não que nós vamos negar os resultados, não que nós vamos criar uma verdadeira onda contra a sua utilização, não é isso, não. Mas é verificarmos até que ponto aquelas informações fornecidas de fato são corretas, de que não está havendo uma alucinação, de que não está havendo uma deturpação daquilo que está sendo colocado, e nós assumimos aquilo como sendo uma verdade. Nesse sentido também, ainda nesse mesmo editorial de 2022, vejam que Cortez, ele coloca aqui, olha, sempre digo que o desafio, e é muito interessante essa frase dele, não é apenas que a inteligência artificial pode estar errada. Nós já vimos que ela pode alucinar, mas o problema é que ela pode estar errada e ainda assim nos convencer de que está certa. Esse é um desafio colocado por quê? Porque a inteligência artificial, por vezes, nos apresenta textos semanticamente corretos, nos apresenta textos que são convincentes. E se nós não tivermos uma capacidade, nós, os nossos estudantes, não tivermos essa capacidade crítico-reflexiva de ir além daquilo, de buscar verificar as fontes, averiguar exatamente o que está sendo colocado, o que pode ocorrer é que nós estaremos, de certa forma, disseminando informações equivocadas. Vejam só o problema, né? Ela nos convencer de que está certa mesmo estando errada. Uma boa reflexão. Dessa maneira, gente, é muito importante que quando nós estivermos interagindo com os textos gerados aí com a inteligência artificial, nós adotemos uma postura crítico-reflexiva, que é muito próprio de uma área da computação, que é a interação humano-computador, né? Ou seja, analisar aqueles dados que nos são colocados, mas analisar aquilo não como sendo algo como algumas pessoas colocam, mas isso é oriundo de uma inteligência. Sim, mas é uma inteligência diferente da inteligência humana. Por que diferente? Porque a inteligência artificial ela vai processar essas informações de uma maneira racional e estatística. Ela não tem consciência, não tem corpo, não tem experiência de vida, consequentemente, ela deixa alguns gaps, algumas lacunas que nós, como seres humanos, nós preenchemos quando nós estamos redigindo os nossos textos ou fazendo nossas atividades.
Ah, mas algumas propostas de inteligência artificial, vocês devem conhecer, elas têm até a possibilidade de você tornar aquele texto mais humano, entre aspas, né? Mais humano, ou seja, porque ela nesse processo de estatístico, de transformar as informações, de gerar, né? A inteligência artificial generativa, ela vai gerando os textos de acordo com os inputs que nós estamos fornecendo, ela vai nos dando esses outputs e vamos tendo aqueles resultados propriamente dito. Mas esses resultados, por vezes, eles são superficiais, são rasteiros, ela acaba tendo, assim, o que nós chamamos uma tendência de supervalorizar, nos supervalorizar, né, enquanto produtores. Então, existem algumas marcas no texto da inteligência artificial, produzido pela inteligência artificial, que são facilmente reconhecidos. O excesso de adjetivos, por exemplo, olha, esse é um maravilhoso momento. Parece até algum certo governante que nós conhecemos, né, que gosta desses modelos egóicos, né, em que se estabelece, em que se fortalece o ego da pessoa. Nós sabemos que, efetivamente, um texto científico, mesmo um texto didático, ele não precisa, ele, na verdade, não pode ter esses elementos, né? Porque ele precisa tratar da produção do conhecimento, ou quando nós estamos escrevendo um artigo, nós não podemos trazer aquelas informações geradas como sendo o suprassumo do que está sendo produzido, porque nós sabemos que não é. Talvez seja até onde nós conseguimos avançar naquele momento, mas, por vezes, a inteligência artificial poderá lhe dar uma lambida no ego, de tal maneira que você se ache o último, o mais sábio e inteligente de todos os mortais. Estou dando apenas alguns exemplos, né? Efetivamente, nós precisamos tomar cuidado, pois a inteligência artificial generativa não é uma inteligência propriamente dita, mas sim uma maneira racional e estatística de apresentar as informações. Diante disso, nós temos aí algumas possibilidades, né? Mesmo reconhecendo essas limitações, vamos dizer assim, e é importante nós deixarmos claro essas limitações, nós temos, sim, algumas possibilidades didáticas, né? O professor João Manuel trouxe de maneira muito interessante uma pesquisa, como os professores portugueses, eles estão desenvolvendo as suas competências digitais, né, no âmbito da inteligência artificial. Apesar das alucinações, nós podemos utilizar essa interface digital a nosso favor, mantendo ela sob controle. Desde tarefas muito simples, né? Por exemplo, uma tarefa muito simples, a revisão de um texto, né? Você escreveu um texto, uma mensagem qualquer por e-mail, é o que as pessoas muito têm usado, parece que isso se tornou corriqueiro, né? E antes de você encaminhar a mensagem, você solicita para que a inteligência artificial faça qualquer ajuste daquele texto. Evidentemente, precisa ser lido esse texto, né? Porque ao fazer o ajuste, ela também pode mudar alguma coisa, inclusive dar sentido a algumas coisas, algumas frases das quais você talvez não tivesse pensado daquela maneira. Então, ela pode realizar tarefas mais simples, pode realizar tarefas mais complexas. Eu tenho utilizado muito, por exemplo, uma inteligência artificial que faz síntese de reuniões, né? E agora a maior parte desses aplicativos de conferência, eles acabaram por introduzir aí como plugin nos seus próprios aplicativos, né? Então, por exemplo, normalmente nas reuniões de colegiado, nas reuniões de professores, sempre tem alguém que precisa atuar como secretário, né, e fazer a ata dessas reuniões quando nós temos uma reunião online, por exemplo. Então, como não está sendo tudo gravado, se é gravada, existe a possibilidade de se utilizar algumas interfaces digitais baseadas em IA que fazem essa síntese. Mas muito cuidado, né? Ela também alucina, né? Ela pode dizer coisa que um outro não disse. Então, é uma ferramenta, é um assistente, como eu estou colocando, mas um assistente que nós temos que manter sob o nosso controle. Aqui eu trago uma figura, né? Essa figura, inclusive, foi gerada por IA, viu, gente? Foi utilizada aqui essa daqui, a Napkin.ai.
Essa Napkin, ela é uma IA que gera, né? Você coloca, por exemplo, um texto e a partir do texto ela gera diversas imagens e você pode utilizar essas imagens para ilustrar seus pontos, né? E observe, não apareceu aqui, mas aparece aqui uma marca d'água no final. Eu acho que na hora que eu fui posicionar o slide, não aparece, mas está bem aqui no finalzinho, né? Quase invisível. Vou tomar cuidado da próxima vez. Ó, made with napkin, ou seja, feito com napkin. Apenas um exemplo, né? De como nós podemos utilizar uma inteligência artificial para gerar imagens que pode, nesse caso, nos ajudar a entender melhor. Vejam só aqui as grandes possibilidades, né, as principais possibilidades que nós temos de IA hoje em dia. Obviamente que nós temos outra, porque de se fazer IA e de se ter novas possibilidades, novas plataformas de IA, parafraseando Salomão, parece que não tem fim, né? Então, nós temos diversas possibilidades. Efetivamente, o mais utilizado é o ChatGPT, no sentido de responder textos. O Copilot e o Gemini da Google também são plataformas muito utilizadas que podem nos ajudar bastante nesse processo de produção do conhecimento dentro da universidade. Entretanto, um ponto que eu quero salientar nessa minha fala tem a ver com os prompts, né? Recentemente, numa aula de formação de professores no âmbito do mestrado, uma turma do primeiro semestre, eu tive a oportunidade de começarmos a falar, né, dentro dos nossos conteúdos, uma oficina sobre IA. E causou-me, assim, não estranheza, mas eu fiquei, assim, pensativo de que um número elevado de alunos daquela turma, e eram professores da educação básica, eles não sabiam, uns nem sabiam o que era prompt, outros interagiam muito pouco, né, de forma muito equivocada com a inteligência artificial, né? Então, o primeiro ponto, talvez, é entendermos o que é esse prompt, né? O prompt como sendo um espaço onde nós vamos fazer as nossas perguntas, né? É onde nós vamos deixar a nossa indagação, né? Bem no âmbito da maiêutica socrática, né? A pergunta que nós vamos fazer para essa IA, né? E eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, utilizando a versão livre do ChatGPT, eu coloquei assim, olha, eu sou um conferencista sobre IA, né, já me colocando no alto, né, e disse assim, eu estou preparando uma palestra sobre inteligência artificial generativa, forneço uma definição de prompt. Esse foi o meu prompt, né? Essa foi a minha solicitação para o ChatGPT. Observe como ele me respondeu, e é interessante observar isso, olha, certamente, professor Eniel, ele já me conhece, depois eu vou mostrar para vocês por que ele já me trata por nome, e nós já temos essa, digamos assim, essa familiaridade, essa intimidade, né? E ele traz, eis uma definição clara, fundamentada e com estilo adequado ao contexto de sua conferência sobre IA. Eu analisei o que ele disse, o que ele trouxe sobre prompt, e percebo que é bem isso, não existe nenhuma alucinação do conceito. Veja só o próprio IA nos diz o que é prompt. Prompt, como sendo o termo utilizado para designar a instrução, o comando ou a pergunta que fornecemos a um modelo de inteligência artificial, como o ChatGPT, com o intuito de gerar uma resposta. Pode ser uma frase simples, uma sequência estruturada de orientações, em outras palavras, o prompt funciona como uma chave de acesso linguístico, ativando o processamento do modelo para produzir um conteúdo, para produzir o conteúdo alinhado com o que foi solicitado. Interessante, né? Uma meta-análise, a própria inteligência artificial respondendo a uma questão sobre prompt, né? E aí, ao verificar se essa resposta ela condiz com aquilo que nós sabemos sobre prompt, eu posso, inclusive, pedir referências para ela, mas, assim, posso estar aqui embaixo, chegar aqui embaixo e nesse ícone aqui de OK, eu dou um OK, né? Não, de fato, essa resposta está correta. Ao fazer isso, que essa resposta, eu concordo com essa resposta, ela simplesmente aciona o seu processo de aprendizagem de máquina, e essa resposta, ela passa a ser mais solidificada, ou seja, outras pessoas que perguntarem sobre prompt, ele pode ter uma resposta semelhante, naturalmente não igual. Percebam, né? Como que nós podemos estar utilizando a própria inteligência artificial a nosso favor. Numa experiência que nós fizemos com a turma do mestrado,
foi interessante nessa oficina, porque a ideia era que nós pudéssemos buscar alguns resumos que os estudantes haviam feito sobre determinada temática, eles tiveram como tarefa, né, uma leitura prévia sobre um texto, cada um dos estudantes trazer o seu resumo sobre esse texto, e em pequenos grupos, os grupos fazerem uma síntese desse texto e depois expor em plenário. Essa era a ideia, a ideia pedagógica da atividade. Para fazer essa síntese, nesse momento específico dessa oficina, eu solicitei que eles utilizassem uma inteligência artificial e passei todas as informações, na verdade, essas informações que nós estamos aqui compartilhando com vocês, a necessidade de tomar cuidado, a necessidade das alucinações, enfim. Quando eles colocaram esses textos, né, e pediram para que ela gerasse uma ideia, um texto único daquele grupo sobre aquele resumo propriamente dito, efetivamente eles não estavam delegando à IA a elaboração de resumos sobre um determinado texto, eles estavam solicitando à IA que fizesse uma síntese daqueles textos. Agora, muito cuidado, né, e foi a grande questão, como pedir isso, né? E a própria maneira de se fazer essa solicitação também tem a ver com essa inteligência humana, como nós estamos vendo. E, por fim, também a análise desse resultado foi fundamental, porque não é receber aquela informação como sendo verdadeira. Pode ser que a inteligência artificial tenha, em algum momento, cometido alguma alucinação e dito alguma coisa que o outro não disse e de fato aconteceu. Alguns alunos falam, mas eu não disse isso e ela colocou isso, então foi momento de se fazer ajustes nessas demandas todas. Percebam, né, novamente, né, nós não estamos chamando a IA para atuar conosco, não foi simplesmente, a demanda não foi simplesmente que os estudantes de mestrado naquele momento utilizassem a IA para facilitar e todos teriam um resumo rápido, não, foi pensar sobre aquilo de forma colaborativa. Aí nós temos, e eu tenho observado na literatura, alguns modelos, né, de como nós podemos elaborar prompts, né, para a gente poder ter resultados melhores. E a maior parte dos modelos, eles partem por isso, olha. O primeiro ponto, para você tem que fornecer informações relevantes sobre aquela questão. Sou professor de IA na graduação, ou sou professor da disciplina tal, no ensino fundamental, ou seja, você dá um contexto sobre isso. Depois, declare o que você quer, né? Crie uma atividade em sala de aula, utilizando determinado objeto, ou seja, determinada estratégia, ou seja, o que você quer. Você também pode especificar o formato da sua resposta e dizer algumas restrições, por exemplo, você pode pedir para ela listar as etapas, dizer que você está trabalhando com alunos do ensino tal, enfim. E também dizer como você quer, olha, eu quero essa informação, que você me dê essa informação, nós não fizemos nessa última, quando eu pedi aqui para ela nos dizer sobre o que é prompt, eu não pedi o estilo, mas eu poderia ter pedido, olha, eu quero que você me dê essa informação no estilo tal, no estilo, por exemplo, num gênero textual de um artigo científico, isso vai fazer parte da introdução. Enfim, nós podemos deixar claro aquilo. Então, quanto mais informações nós dermos para a IA, melhor. Mas aqui eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu tenho verificado, nessas conferências que eu tenho participado por aí afora, que existe uma questão séria. Os modelos estatísticos que a IA utiliza, eles não foram elaborados, não foram pensados, o algoritmo propriamente dito, ele não foi pensado para pensar em português, né? Ele não foi projetado para pensar em português. Então, naturalmente, a gente dialoga com ele em português e ele traduz aquilo para o inglês. E você sabe que o inglês ele tem uma estrutura um pouco mais simples, né? Por exemplo, quanto mais vírgulas, ponto e vírgulas você colocar no seu modelo, aqui no seu prompt, mais complicado vai ser para aquela informação ser compreendida. Então, realmente tem que ser frases objetivas e diretas, né? Com sujeito, né? Sujeito e ação, enfim, frases muito curtas, e você dizer aquilo que quer e o ponto propriamente dito, sem grandes
orações subordinadas, orações coordenadas, porque isso confunde o meio de campo e a IA não consegue avançar muito. Então, quanto mais objetivo, direto, com frases curtas, melhor para nós termos resultados mais apropriados. E adotar sempre procurar ter essa ideia, né? Eu acho que isso daqui talvez foi uma ideia, né, de abordarmos o contexto, o objetivo, os parâmetros e o estilo que nós queremos, né? Olha, esse modelinho aqui, né, do modelo COPE, já agora saiu, ó, Made with Napkin. Eu também coloquei essas ideias, escrevi as ideias lá na plataforma do Napkin, e ele me gerou aqui essa figura, essa imagem que nós temos em tela, né? Interessante, né? Como nós podemos estar ilustrando aquilo que nós temos a pensar. E muitas vezes a gente tem dificuldades de encontrar uma ilustração, às vezes não tem a ilustração correta, ou quando tem a ilustração, ela está sob algum registro, né, e nós temos que pagar por ela, enfim, e por aí vai. Indo à frente ainda, que é uma coisa importante, vocês observaram que quando eu interagi com o chat GPT, ele me chamou por nome? Vocês prestaram atenção nisso? Por que ele me chamou pelo meu nome, né? Porque eu configurei a minha persona, eu configurei as minhas características lá, e é importante que vocês façam isso, né? Nós temos aqui, olha, no chat GPT, na parte de configurações e personalizar o chat GPT, logo na parte superior direita, onde aparece o seu nome, ao clicar lá, você consegue entrar no submenu sobre personalizar. Você olha como você quer ser chamado, né? Para ele poder lhe chamar, o que você faz, que características o chat GPT deve ter. Ou seja, você já está dando alguns parâmetros para ele falar um pouquinho mais sobre você. Porque, ao ter esses parâmetros, você está como que, de certa maneira, mitigando ou reduzindo as possibilidades de alucinações. Não estou dizendo que isso vai reduzir, não, que isso vai eliminar, não, porque nós falamos que se tratam de modelos probabilísticos. Efetivamente, muitas pessoas recomendam que ao configurarmos, né, ao personalizarmos, ao trazer a nossa persona para esses modelos, é bom sempre utilizar o seu e-mail corporativo, porque às vezes no nosso e-mail pessoal nós começamos de repente nós estamos trabalhando, fazendo produção de aula, utilizando a inteligência artificial aí como um assistente muito útil na produção de figuras para ilustrar nossa aula, enfim, de repente, num determinado momento, a gente pede uma receita de bolo, né? Em outras palavras, não consegue entender mais nada, né? Quem é essa persona, né? Então, assim, sempre que você for mudar a persona, é bom também, se você for fazer uma outra pergunta, vir aqui e trazer outra característica, porque dentro daquela trend, ou seja, todas as vezes que nós fazemos uma pergunta, nós criamos ali o que chama de uma trend, é uma possibilidade de perguntas, e você pode ir trabalhando naquelas perguntas no sentido daquela pergunta se tornar mais assertiva, até o ponto de fazer, essa resposta está boa, nós podemos colocar um ok, ou não, né? Ou não. Se você coloca, por exemplo, que aquela resposta não está boa, o que o sistema faz? Ele entende que nada daquilo lá presta, ele elimina tudo e começa do zero, ou seja, ele não grava nada. Assim como você pode também permitir que não haja o aprendizado de máquina. Existe essa possibilidade. A maior parte das inteligências artificiais, você tem a possibilidade de você estar trabalhando com algum dado sensível que você não quer que ele utilize para outras coisas. Alguns têm essa configuração, outros não. Então, é necessário tomar cuidado quando você está trabalhando com alguns dados sensíveis ou algum texto, alguma coisa que você não quer que seja utilizado, digamos, para o aprendizado daquela IA propriamente dita, né? Então, o ponto principal que eu quero trazer dessa tela é a possibilidade, se você achar interessante, para mim, eu tenho achado muito interessante isso, de configurar aí a sua persona, porque dentro dessas características, eu tenho tido respostas mais assertivas, né? E muitas vezes exatamente do que eu quero. E dentro de determinadas trends, né, de determinadas perguntas, eu consigo elaborar, por exemplo, feedbacks, né, para determinados estudantes. Às vezes, questões que nós temos que dar devolutivas, especialmente no âmbito da educação à distância, eu atuo também na educação à distância, às vezes nós precisamos dar algumas devolutivas para algumas postagens de estudantes,
e pedir, e personalizar essas postagens, e pedir para ela analisar, sem expor as pessoas, obviamente, né, sem expor dados sensíveis de ninguém, ela consegue criar padrões de respostas e ajustar aquele padrão de resposta àquela resposta e aquela pergunta que foi feita, aquela intervenção que aquele estudante fez. Mas, efetivamente, tudo parte do zero, né, de que você tenha a sua IA treinada para fazer isso, né, e não é uma coisa que você consegue, assim, simplesmente da hora do dia para a noite. É um processo de treino mesmo, de aprendizado de máquina contínuo. Indo à frente, nós temos, e isso nos deixa, acho muito interessante essa imagem, né, em tela, né? Isso nos pode deixar um pouco apreensivos, né, com tantas possibilidades que tem, e agora, né? Os nossos estudantes efetivamente estão usando a IA, e a gente sabe quando alguém está usando a IA, porque ela tem aí a sua marca propriamente dita de texto, né? É um ponto importante que eu tenho a dizer para vocês, né? Embora existem alguns softwares que supostamente, né, fazem essa análise de textos produzidos por IA, a grande verdade é que, nesse momento, nenhum deles funciona, nós podemos dizer que funciona de forma assertiva. Lembra-se, nós temos ainda alguns softwares que utilizam, que verificam o plágio, né? Mas, assim, não dá para saber com certeza se aquele texto foi gerado por IA ou não. Recentemente, uma colega, ela postou um trabalho que foi feito por uns estudantes, que eles pegaram textos, discursos de Getúlio Vargas, década de 40, né? Na época, nos meados do século passado, e colocou esse texto lá para a IA verificar, para esses aplicativos verificar se aquele texto tinha indícios de inteligência artificial. Imagine que eles detectou no texto de Getúlio Vargas indícios de que era um texto que tinha sido gerado por IA. E, obviamente, que não foi, né? Então, ainda há muito que se fazer. Eu não estou dizendo que talvez nos meses à frente ou nos anos à frente nós tenhamos possibilidades de aplicativos, né, recursos que identifiquem, mas hoje isso não é possível, né? Hoje nós poderíamos cometer aí uma injustiça, né, se nós acusássemos um estudante ou outro de estar apresentando um trabalho que nós desconfiamos que tenha sido gerado por IA, utilizamos um desses aplicativos qualquer e ele realmente nós não podemos afirmar com certeza de que aquilo de fato foi gerado ou não. Isso nos dá, assim, uma certa insegurança no nosso trabalho docente. Por isso, a necessidade de nós sabermos utilizar e trazer a inteligência artificial para autorar conosco, né? E não simplesmente banir de nossas salas de aula, que nós sabemos que não tem como, né? Nós pedimos para os estudantes fazerem diversas atividades que eles podem simplesmente, num prompt bem elaborado, simplesmente pedir para a IA fazer e pode ajustar aquele prompt até que aquela linguagem seja uma linguagem muito próxima daquilo que ele utiliza. E simplesmente não houve aprendizado, né, quando nós falamos sobre isso. Outros, inclusive, é possível também pedir para a própria IA fazer um prompt. Olha, eu tenho uma atividade tal, quero que você me ajude a preparar um prompt. Ela também lhe dá essa possibilidade. Imagine quantas possibilidades tem. Então, na verdade, nós precisamos integrar, né? Aprender a integrar e a utilizar isso com os estudantes de tal forma que eles compreendam que se trata de um recurso, né? De que nós podemos utilizar aí de uma forma cognitiva como um apoio mesmo, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades no transcorrer do que nós temos a fazer. Então, algumas dicas, né, que nós temos aqui para dinamizar essas alucinações. Primeiro, identificar os nossos interesses, hobbies, né, e ao personalizar ali, ao trazer a nossa persona nas características, ela vai pedir isso, configurar as preferências, fazer um treinamento com conteúdo específico, né, alimentando a IA com dados importantes. Então, via de regra, eu coloco algum artigo que eu já produzi, que está publicado, vejam só, olha, esse é como eu escrevo, estou dizendo para ela, não vai me inventar de escrever de uma outra maneira, porque as pessoas vão perceber, se não é o Eniel que está escrevendo, né? Todos nós temos o nosso modo de escrever, né? Ainda que ela não vai conseguir reproduzir literalmente, mas com base no texto que ela dá, eu consigo fazer uma aproximação daquilo que eu quero.
Assim como também personalizar o nosso estilo. Assim, importante, gente, esse feedback, eu não costumava dar esse feedback para IA, né? Dizer não, que aquela resposta estava boa, ou simplesmente clicar naquele ícone, né, com o dedo levantado para cima ou para baixo, né, indicando que eu concordava ou não. Mas, assim, recentemente eu tenho visto a importância disso para que melhore as respostas que ela nos dá, no sentido de que a gente tenha respostas aí um pouco mais aprimoradas, porque a partir daquele dado ela consegue evoluir propriamente dito, especialmente quando nós estamos treinando a nossa IA, né? Pode acontecer, né, que uma colega aqui da Bahia, ela tem uma proximidade tão grande com a IA que ela utiliza que ela chama a IA o Moreno, chama de Moreno aí, imagine, né? O nível de familiaridade que eles conseguem conversar, obviamente entendendo que se trata de uma máquina, entendendo que se trata de raciocínios probabilísticos que são elaborados rapidamente, mas ela vai, na verdade, de uma maneira muito humorada, trazendo as informações, buscando as informações que precisa. Algumas possibilidades na escrita, né? Então, nós podemos utilizar, e já indo aí para a parte final da minha apresentação, e eu utilizo muito, né, para ajudar, por exemplo, a usar esses modelos de IA generativa, quando eu preciso, por exemplo, corrigir determinados textos, né, com muito cuidado, né? Nós sabemos que quando nós fazemos isso, é importante também acionar aquele modo de não aprendizado, para que ela não use, por exemplo, um texto que você está fazendo uma correção dessa natureza, que ainda não foi publicado, de repente, se eu dou o ok para isso, ela utiliza aquilo no processo dela de aprendizado e vai trazer para outros algumas das informações que ainda não foi publicada, né? Então, eu preciso tomar algum cuidado ao utilizar informações que ainda não são publicadas, e mesmo os meus textos, e mesmo dados sensíveis. Ah, mas isso é antiético? Não. Seria semelhante, por exemplo, a você contratar uma pessoa para fazer a revisão textual de um texto. Nós contratamos, né, revisores, né? Quantas vezes, antes de publicar um texto num artigo, tem algumas revistas que até solicitam, né, que você encaminhe uma declaração de um revisor, né, competente, profissional que fez aquilo. Então, isso não é um problema propriamente dito. Assim como utilizar para fazer traduções, olha, gente, uma coisa impressionante. A IA, como a língua nativa dela é o inglês, ela consegue fazer traduções, assim, maravilhosas do inglês, né? Mas, mesmo assim, não aceitar aquele texto como sendo a expressão da verdade, pode ter alguns erros ali que precisam ser corrigidos, precisam ser avaliados propriamente dito, né? Busca de revisão de literatura, né? Aqui é um pouco problemático, e você tem algumas, por exemplo, o SciSpace, ele é uma IA que você consegue não fazer a revisão de literatura, mas com base nos resultados que você fez de uma revisão de literatura, em que você seguiu o protocolo qualquer, por exemplo, o protocolo Prisma, ou utilizou qualquer outro protocolo para fazer aquela revisão de literatura, observe, eu estou falando de seguir protocolos, eu estou falando de estabelecer critérios, de estabelecer descritores, ou seja, tudo uma tarefa humana, né? Então, a partir disso, você tem aí, digamos, um corpus de texto para ser avaliado, 15, 20 textos, não importa. A IA pode nos ajudar a fazer uma análise um pouco mais rápida desses textos. Por exemplo, o SciSpace, você consegue colocar esses textos nessa plataforma, em PDF, e poder verificar exatamente onde está o objetivo de cada um desses trabalhos, fazer uma comparação entre objetivos, entre metodologia, ou seja, essa parte sistematizada, que dá um trabalho muito grande, ela pode nos ajudar. Mas, atenção, ela pode também inventar coisas. Por isso que você precisa também ler o texto. É preciso ter cuidado, né? Porque, às vezes, ela pode inventar alguma coisa que o texto está dizendo e não é. Efetivamente, todo cuidado ele é necessário nesse sentido, né? E aí os resultados podem ser muito interessantes, porque você pode fazer uma revisão de literatura num tempo muito mais rápido do que você faria, por exemplo, se fosse fazer tudo manualmente, buscando todas aquelas informações. É uma maneira de otimizar aquelas informações sem abrir mão da nossa inteligência humana, sem abrir mão da nossa autoria, parafraseando os autores que eu trouxe no início. Assim como também a transcrição de áudios e de vídeo e a análise interpretativa de dados é importante. Tem alguns softwares que já estão utilizando isso, softwares tradicionais, né, de CDMA, que fazem análise qualitativa, elas já estão utilizando, por exemplo, já estão utilizando um módulo de IA para isso.
Novamente, todo cuidado é pouco. Se você pegar, por exemplo, os dados de uma entrevista que você tem e colocar no chat GPT, ou no Gemini, ou no Copilot, você corre o risco de ter aí os princípios éticos da sua pesquisa violados, né? Então, olha o cuidado que nós precisamos ter, muito cuidado, para que nós não tenhamos problemas sérios, né, na violação dos dados propriamente dito, né? Pois nós temos que manter aí os participantes da pesquisa de forma um pouco mais, eles não podem ser explicitados, né? Indo para o final, algumas recomendações éticas nós tivemos aí no final de 2021, início de 2022, né? A Unesco publicou esse booklet, nesse e-book, recomendações éticas para inteligência artificial. Eu recomendo que todos façam uma leitura. Decorrente disso, nós tivemos aqui no início desse ano, né? Na verdade, no final do ano passado, mas ficou disponível no início desse ano, essas diretrizes para uso ético e responsável da inteligência artificial generativa na pesquisa, isso aqui é para os pesquisadores. Lembrando, gente, eu vou fazer até alguns comentários. Quem é o responsável pela pesquisa, pelo conteúdo gerado por IA? É o pesquisador. Não adianta, gente. Ele é o responsável por aprovar a versão final do produto que vai ser publicada, porque isso é essencialmente uma tarefa humana. Não podemos esquecer disso. Nesse sentido, alguns cuidados. Nunca copiar e colar um texto gerado por IA, por exemplo, em qualquer tipo, né? Sem checar se aquelas informações são corretas. Lembre das alucinações. A revisão final do texto tem que ser clara, porque a IA tem vícios de linguagem que às vezes não podem ser seus, né? Às vezes um texto vago, excesso de adjetivos, que pode, nós sabemos que isso dilui a precisão argumentativa, e a IA é expert nisso. À medida que você vai treinando a IA para tirar isso, e esse é um processo que você vai fazendo com o tempo, né? Se você utiliza e personaliza uma determinada IA que você tomou, ou você tomou como base, como referência, você consegue ter isso de forma mais personalizada, de tal maneira que ela vai trazendo algumas informações da maneira como você escreve, sem criar, sem adjetivar tanto, né? Outro cuidado, ela discorda muito pouco, né? Então, cuidado, né? Ela sempre vai querer ser agradável, achar que você é o suprassumo do mundo, isso é lindo e maravilhoso, e nós sabemos que não. Ou seja, ela não abre muito para o contraponto, né? Então é importante nós levarmos isso em consideração. No caso de revisões sistemáticas de literatura, como eu acabei de dizer, né? Ela pode automatizar essas etapas que são muito trabalhosas, né, como a síntese de dados, tal, mas, efetivamente, ela automatiza isso, mas nós precisamos verificar essas fontes, avaliar a profundidade, ou seja, ela não dispensa a leitura dos textos, que eu quero dizer. Isso é uma prática do rigor acadêmico, do rigor científico que nós precisamos manter e ter isso em mente, né? Evitar subir materiais que sejam inéditos, né, ou sensíveis, eu já comentei sobre isso. Cuidado com as questões dos direitos autorais, né, evite fazer o upload de materiais não publicados e adotar como prática ativar as configurações que previnem o uso de dados para treinamento do modelo. Algumas IAs possuem isso, outras não. Então, antes de subir, verifique, né, se você vai subir um texto seu que ainda não foi publicado, ou um texto sensível, verifique se é possível desativar a função de treinamento do modelo, porque senão ela vai continuar utilizando aquilo para outras respostas de outros. Muito importante, se você utilizou, por exemplo, na pesquisa científica, você fez uma pesquisa e utilizou a IA, que é para fazer a reprodução, a revisão do seu texto, que é para fazer análise de algum ponto, você precisa dizer isso, né? Então, as diretrizes mais recentes, elas dizem que nós precisamos ter, antes da revisão final, antes das referências, uma declaração de uso da inteligência artificial generativa. E nesse livro que está em tela, né, de diretrizes para o uso ético, um livro publicado, né, por professores pela editora da Intercom, ele segue exatamente o modelo. Ó, esse manual foi plenamente elaborado pelos autores, interessante, mas contou com o auxílio de inúmeras ferramentas de IA generativa, SciSpace, Perplex, e aí ele vai dizendo, né, quais foram
as coisas. E depois diz, olha, após o uso dessas ferramentas, os autores revisaram e editaram o conteúdo em conformidade com o modelo científico e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Gente, se você utilizou IA no seu trabalho acadêmico científico, essa declaração ela é imprescindível. A maior parte das universidades, elas estão adotando modelos éticos, né, diretrizes éticas para o uso de IA. Na UFRB, eu estou num grupo de trabalho que nós estamos trabalhando, né, começamos a elaborar isso, a ideia é que até o final do ano nós tenhamos. Mas nós já temos algumas instituições, por exemplo, o consórcio CERCIEG do Rio de Janeiro, a PUC São Paulo, o Senai Cimatec e a própria Universidade Federal da Bahia já possuem os seus modelos, os seus guias, né, suas diretrizes éticas. Então, se a sua instituição ainda não possui, pelo menos isso, né, uma declaração de uso de IA no seu trabalho é fundamental que tenha, porque efetivamente, se você usou, obviamente, né. Algumas dicas, né, esse livro aqui foi publicado no início de 2024, né, sobre Educação e Inteligência Artificial, Travessias. Eu tenho um artigo publicado nesse livro que fala sobre alguns aspectos relacionados com a escrita acadêmica utilizando inteligência artificial, mas também ele traz capítulos que abordam a sequência didática, personalização, gerenciamento de uso, enfim, é um trabalho muito interessante aqui de Cristiane Porto, Alane Vasconcelos e Ronaldo Linhares, lá da Universidade Tiradentes de Sergipe. Muito interessante esse livro, e é um livro que está disponível aqui. Depois eu vou deixar disponível essa apresentação com o professor João, e o professor João poderá compartilhar com vocês, ou mesmo vocês podem acessar aqui o QR Code que está em tela. Enfim, respondendo à pergunta inicial, quem detém a inteligência? Ora, o conceito de human in the loop, né, que é o conceito de humano no circuito, talvez seja o mais apropriado. Ou seja, nós humanos, né, vamos falar no plural, nós desempenhamos um papel central, supervisionando, interagindo com os sistemas de IA, mantendo o controle final sobre as decisões, sobre os outputs, as saídas geradas. Somente nós, como humanos, podemos garantir que o conteúdo reflita as ideias dos autores, esteja livre de vieses, de plágio e de falsificação, lembrando que a IA ela pode, eventualmente, alucinar. A IA ela não pode ser listada como autor, algumas pessoas fazem isso equivocadamente, viu? Mas ela não pode ser listada como autor, porque a autoria exige uma pessoa legal que seja responsável pelo conteúdo. Portanto, novamente, nunca compartilhe dados confidenciais ou proprietários, né, nessas ferramentas, porque isso é para a sua própria segurança, né, de não ter os seus dados utilizados. Se você quiser, por exemplo, descobrir se uma determinada IA, eu achei interessantíssima essa iniciativa desse site, There is an IA for that, ou seja, há uma IA para isso, né? E aqui eles conseguiram fazer aí várias IAs, você digita uma palavra, isso está em inglês, você digita uma palavra, mas você consegue saber se tem uma IA que trata daquilo ou não, demonstrando como nós estamos evoluindo nesse sentido. Bom, gente, finalizando, volto a falar as ideias iniciais de Pimentel e Carvalho, né? Nós queremos trazer a IA, não delegar a IA a responsabilidade de pensar por nós, mas de autorar conosco, né? Aprender, ajudar os nossos estudantes a pensar com a IA, sem perder a nossa estilística, sem perder o brilho da nossa fala. Esse talvez seja o maior desafio. Eu fico por aqui. Acho que nós temos ainda alguns minutinhos, né? Falei demais, né, professor? Mas eu precisava trazer algumas informações importantes, né? Estou à disposição. Foi maravilhoso, o pessoal está aqui encantado aí com sua fala, vários elogios aqui, eu vou colocar aqui alguns para você, né? Está amando a sua palestra, né? Aí teve alguém que colocou aqui, professor, e por qual motivo mesmo, com um prompt bem detalhado, ainda temos alguns erros de português ou imagens com 6 dedos ao utilizarmos IA, né? Você tem a comentar? É a questão a alucinação, né? Lembre-se que é um modelo estatístico, né? Modelo estatístico eventualmente vai dar errado, né? Tem uma possibilidade de erro, o próprio modelo já tem implícito essa possibilidade de erro. Por isso que precisa da inteligência humana.
para que a inteligência humana possa corrigir essa aberração, não é? Exatamente. Aí a Alicia coloca assim: a IA implica em um desafio discursivo. Ou o sujeito se dilui no automatismo ou se reposiciona criticamente como autor. Isso, exatamente. A IA ela pode ser muito boa, mas é necessário que quem está por detrás, fazendo as solicitações, conheça do conteúdo para poder criticar e validar aquilo que ela entrega como resposta. E aí vem o Demuner Antônio, que diz: uso IA e recomendo aos meus alunos que usem intensa e fortemente, desde que sejam responsáveis pelos seus textos e nunca tomar o resultado dela como pronto e acabado. Exatamente. Da capacidade crítica. Tá? Mary Lúcio diz que a sua fala está sendo muito enriquecedora. Parabéns, professor. E o Ricardo diz: professor, um dos aspectos mais interessantes é escrever para a IA. Criar e alimentar, acho que corrobora, né, que ele quis dizer, para o treinamento da IA, já que é uma grande arena de disputa pela hegemonia da cultura acadêmica. Eu não quis entrar nessa esfera, mas nós temos quem são os grandes, quem detém as IAs são as big techs, né? E a partir do momento que nós entregamos para ela a nossa produção acadêmica, principalmente num país como o nosso, né, do terceiro mundo, né, um país à margem desse capitalismo que nós vivemos, nós corremos, e as big techs, elas não estão aqui, nós sabemos disso, né, as principais, nós entregamos o nosso capital intelectual muito apropriado à sua observação, e nesse livro que eu mencionei, esse último, sobre diretrizes para uso ético de IA, tem uma discussão sobre isso, acho que vale a pena ler. Perfeito. E aí a Mônica diz: parabéns, professor, sempre muito pertinente suas reflexões, muito obrigado. O Amaro também, gratidão, muito bom. Sabrina diz que amou o termo autorar conosco, poderia explicar mais? Não é meu, não. Não é meu, não, mas eu utilizo, porque é nosso, né? Faz parte do nosso, o texto de Pimentel, lá do Rio de Janeiro. Autorar conosco é fazer com que ela estabeleça a autoria junto conosco. Então, quando, por exemplo, eu coloco um texto e num determinado prompt, peço para ela melhorar aquele texto acadêmico, o texto é meu. Eu estou pedindo para melhorar, para dar mais coerência, maior fluidez ao texto. Cuidado, que às vezes ela pode também cometer uns equívocos nessa fluidez, uns exageros, né, João? Uns exageros que a gente precisa dar umas cortadinhas. Com o tempo, você vai perceber que ela vai se acostumando e vai dando as devolutivas de acordo com o que você fala. Outro dia eu dei uma bronca nela, falei, mas eu não escrevo desse jeito. Imediatamente pediu desculpas, né? Em relação à balada, né? Teve uma DR, né? É uma máquina, então isso não existe, eu tô brincando, né? Pois é, quem me recomendou você, Eniel, foi a professora Edmeia, gente boa. Edmeia Santos, minha amiga, ela também tem ela vai estar aqui na nossa programação e recomendo a palestra dela, ela esteve recentemente na Espanha, apresentando algumas atividades que o grupo de pesquisa dela tem feito no âmbito da IA. Eu também quero assistir a palestra dela, que vai ser muito boa. Já estou fazendo propaganda já. É isso aí. Então, foi um prazer, professor, te conhecer, ouvir as suas ideias. Gostei muito, né? Então, grandes contribuições. Se você puder depois também partilhar esses slides, seria interessante, que eu vou juntar todos eles e mandar para o pessoal por link, né? Para que eles tenham acesso aos materiais. Então, está sendo uma satisfação aqui aprender esses dias aí com todos vocês. E passo a palavra para você fazer aí as despedidas. Dizer que não tem como fugir, né? Nós estamos no âmbito da cultura digital, né, em que nós já utilizávamos amplamente as tecnologias digitais, não podemos esquecer disso, né, João? Nós não começamos a utilizar as tecnologias digitais há 2, 3 anos atrás, pelo amor de Deus. Esse simpósio está na 10ª edição, então percebam, né? Já é fruto de muita pesquisa e de muita reflexão sobre o assunto. Efetivamente, essa tecnologia específica da IA, que também é antiga, né? Ela remonta à década de 1950, né, na sua gênese, e foi evoluindo, mas com essa evolução da internet, ela se tornou mais factível de ser popularizada, e ela se populariza a partir de 2022, 2023. Não tem como fugir, os nossos alunos utilizam, não adianta você achar que não utilizam, pois utilizam, e é bom nós começarmos a nos aproximar.
né, aproximar e desenvolver algumas competências de fazer com que ela possa autorar conosco, chamá-la para autorar, né, a produzir conjuntamente, mas sabendo que a responsabilidade é sua, viu? Porque Exatamente. é um modelo computacional, então nós precisamos tomar todos os cuidados. Eu, de fato, mais uma vez, eu recomendo a leitura daquele livro, especialmente para pesquisadores, com as diretrizes éticas, porque é um livro numa linguagem, é um livro curto e numa linguagem muito interessante, com dicas muito apropriadas sobre a escrita, sobre a produção de dados e com reflexões muito apropriadas para os nossos dias. É uma recomendação que eu faço e trazer, né? Comece, se você ainda não usa, utilize sem medo, né? Não vai causar nenhum problema, não, né? Simplesmente saber utilizar de uma forma mais crítica e reflexiva. Aí eu sempre digo, é você que usa e é você que também se responsabiliza. É você que lucra, é você que se responsabiliza. Então, nós temos aí uma via de mão dupla. Né? Temos aí que assumir essas responsabilidades. Então, é isso. Vamos dar continuidade aqui, que o próximo palestrante já está aqui nos esperando. Okay. Prazer, professor. Espero, né, contar com a sua participação em outros momentos, em bancas também. Vou te convidar aqui para as minhas bancas na UFMA, tá bom? Grande abraço. Farei também o mesmo. Um abraço. Vou estar com vocês essa tarde, viu? Até mais.